Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de Ciências da Natureza do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Leia o texto abaixo. Vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas que o nosso organismo não consegue produzir, necessárias em pequenas quantidades e obtidas através de uma alimentação equilibrada. As vitaminas são essenciais ao nosso organismo. Qual é o papel das substâncias mencionadas nesse texto? A resposta é letra A. Atuar como coenzimas em processos metabólicos. As vitaminas são substâncias orgânicas indispensáveis para a saúde do corpo humano. Elas auxiliam no metabolismo celular ao favorecerem reações químicas que permitem a absorção dos nutrientes. Questão número 2. Leia o texto abaixo. A resistência a antibióticos é um desafio urgente para a saúde pública mundial. O que antes foi o motivo para a melhoria da qualidade de vida e da saúde de muitas pessoas pode representar um enorme risco agora. Os resíduos antibióticos podem entrar no ambiente aquático através de efluentes de indústrias envolvidas na produção de antibióticos, hospitais ou pela eliminação direta, intencional ou não, no sistema de saneamento. Além disso, uma quantidade significativa dos antibióticos é descartada pelas fezes humanas, numa forma ainda biologicamente ativa. Os antibióticos presentes em águas residuais são um problema potencial porque os contaminantes químicos podem ser ingeridos e causar problemas de saúde. E, além disso, no meio aquático, as bactérias mais resistentes podem alterar a biodiversidade natural dos ecossistemas. O desafio para a saúde pública descrito nesse texto é resultado, resposta letra E, do consumo indiscriminado de medicamentos pela população. Questão número 3. Observe na imagem abaixo as cargas elétricas e os pontos do espaço. Nessa imagem, o campo elétrico resultante é nulo no ponto. Observe que temos duas cargas positivas. Então, o campo elétrico delas estarão saindo. E para que o campo elétrico seja nulo, o campo elétrico das duas tem que ter a mesma direção e sentidos opostos e a mesma intensidade. Então, analisando os pontos, a resposta vai ser a letra C, o número 3. Por quê? No ponto 3, a carga 1 vai exercer um campo elétrico para essa direção aqui, ó. E em relação à carga 2, o campo elétrico vai ser para essa direção. Como ela está bem no meio entre a 1 e a 2, a intensidade será a mesma, que as cargas são iguais. E como elas possuem a mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam, fazendo com que o campo elétrico resultante seja igual a zero, ou seja nulo. Questão número 4. Em sua página na internet, a Companhia Energética de Minas Gerais, SA, traz um alerta para os casos de queda do fio de eletricidade sobre os carros e o solo. Segundo a companhia, havendo risco de incêndio, a orientação é saltar do veículo com os dois pés juntos. Isso previne que a pessoa seja eletrocutada, pois, se separados, os pés ocupariam pontos distintos em uma região de campo elétrico e uma quantidade de trabalho seria realizada, estabelecendo uma corrente elétrica entre esses dois pontos, através do corpo da pessoa. Nessa situação, a orientação de manter os dois pés juntos busca evitar que, resposta letra E, uma diferença de potencial seja estabelecida entre eles. E vai ser essa diferença de potencial que fará com que a corrente elétrica passe por esses dois pontos.
Questão número 5. Leia o texto abaixo. É muito comum que esse composto seja usado dentro de casa ou em escritórios. Isso porque mantém o ambiente livre de traças de baratas e de outros bichos. Ele é colocado dentro de gavetas, de armários e até nos banheiros, mas é preciso fazer o uso correto, nunca retirando a bolinha da embalagem. Com base nesse texto, essa aplicação se refere ao uso de qual produto químico? Resposta letra D, naftalina. Questão número 6. Leia o texto abaixo. O etanol produzido de cana-de-açúcar surgiu no Brasil basicamente por duas razões: a necessidade de amenizar as sucessivas crises do setor açucareiro e a tentativa de reduzir a dependência do petróleo importado. Nesse sentido, no início do século XX, ocorreram as primeiras ações de introdução do etanol na matriz energética brasileira. Em 1925, surgiu a primeira experiência brasileira com etanol combustível. O combustível mencionado nesse texto apresenta a fórmula molecular igual a... O etanol, ele tem dois carbonos ligado com uma hidroxila. E esses carbonos, o restante das ligações dele, são com o hidrogênio. O carbono faz 4 ligações. Então vamos contar. Tem 2 carbonos. Agora, quantos hidrogênios tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então a resposta é a letra B de bola. Questão número 7. Observe o heredograma abaixo. Nesse heredograma, os indivíduos 2 e 6 apresentam os genótipos. O indivíduo 2 vai apresentar os genótipos azão, azinho. Porque um dos filhos ele é homozigoto e os alelos dele são azão, azão. Então o pai tem que ter um azão. Agora, a filha é homozigota recessiva. Tem 2 azinhos. Então, o pai tem que fornecer um azinho. Por isso que ele é azão, azinho. Agora, a filha número 6. Ela teve um filho homozigoto recessivo. E o pai aqui, ó, é homozigoto recessivo. Então, ela tem que doar um alelo recessivo, que é o azinho. Então, ela pode ser azão e azinho ou azinho e azinho. Com isso, temos duas respostas, a letra C e a letra D. Eu vou marcar a letra D. Creio que essa questão seja anulada. Questão número 8. Leia o texto abaixo. É explicável do ponto de vista genético que filhos carreguem características genéticas dos pais. São doenças, traços de personalidade, modo de pensar e agir. Isso sem falar, é claro, das características físicas. Mas alguns pais e filhos têm os traços tão idênticos que até parecem clones ou uma mesma pessoa. As características mencionadas nesse texto são transmitidas por meio, resposta à letra E, dos cromossomos existentes nos gametas dos pais. Questão número 9. A imagem abaixo representa a trajetória de uma carga elétrica ao entrar na região de campo elétrico entre duas placas paralelas eletrizadas. Na região entre as placas representadas nessa imagem, qual é a representação do vetor campo elétrico? A resposta é a letra A. O campo elétrico sai da placa positiva para a negativa. Questão número 10. A carcaça de uma geladeira pode ser energizada quando algum componente interno apresenta falha. Isso gera um acúmulo de cargas elétricas na parte externa do aparelho.
e provoca um desequilíbrio entre a carcaça e a terra, que é um corpo neutro. Se alguém encostar nesse aparelho com os pés em contato com o chão, o desequilíbrio de cargas produzirá uma corrente elétrica que passará pelo corpo da pessoa, provocando um choque elétrico. Esse desequilíbrio representa, resposta é a letra C, uma diferença de potencial elétrico. Questão número 11. A substância citral é um composto orgânico que confere o sabor e o odor de limão de certos alimentos. A fórmula estrutural desse composto está representada abaixo. Esse composto apresenta uma cadeia. Ele pode ser considerado como uma cadeia carbônica homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Ele possui cadeias ramificadas e insaturadas. Com isso, a resposta é a letra D de dado, ramificada. Questão número 12. Leia o texto abaixo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos composta por diversos tipos de moléculas formadas por átomos de hidrogênio e carbono, e em menor parte de oxigênio, nitrogênio e enxofre, combinados de forma variável, conferindo características diferenciadas aos diversos tipos de crus encontrados na natureza. O refino de petróleo é, basicamente, um conjunto de processos físicos e químicos que objetivam a transformação dessa matéria-prima em derivados. O processo é iniciado pela destilação atmosférica, que consiste no fracionamento do óleo cru. Tal operação é realizada em colunas de fracionamento, de dimensões variadas, que possuem vários estágios de separação, um para cada fração desejada. Tais frações, retiradas ao longo da coluna em seus vários estágios de separação, devem ser tratadas para se transformarem em produtos finais ou serem enviadas como matéria-prima para outros processos de refino que as beneficiarão. Com base nesse texto, uma fração desse refino é, letra C, a gasolina. Questão número 13. Leia o texto abaixo. Baratas estão se tornando resistentes a inseticidas, diz o estudo. Depois de tantos anos de contato com inseticidas e outros produtos destinados para matá-las, as baratas estão se tornando mais resistentes aos venenos. É o que indica uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Purdue. Os pesquisadores encontraram evidências de que os filhotes de baratas alemãs da espécie Blatella germanica já nascem com resistência cruzada a venenos e químicos. A resistência mencionada nesse texto teve origem em um mecanismo conhecido como... A resposta é a letra A, mutação. Questão número 14. Leia o texto abaixo. Como são produzidos os medicamentos biológicos? Os genes codificam a síntese de proteínas dentro das células. Os cientistas decifraram este código e aprenderam a cortar genes e recombinar pedaços de diferentes fontes e transferir o novo gene para uma célula hospedeira que passa a fabricar uma proteína de interesse. Assim, uma bactéria pode transformar-se em uma fábrica de uma substância para a qual foi reprogramada. Foi dessa forma que, em 1982, a insulina humana passou a ser produzida industrialmente. Os medicamentos abordados nesse texto são produzidos por meio, resposta é a letra B, da modificação genética de bactérias. No texto fala: os cientistas aprenderam a cortar genes e recombinar pedaços de diferentes fontes e transferir um novo gene para uma célula hospedeira que passa a fabricar uma proteína de interesse. Questão número 15.
Observe na imagem abaixo os campos elétricos nos sensores gerados pela presença da carga pontiforme Q. Com base nessa imagem, a intensidade do campo elétrico E é igual a... O campo elétrico ele é igual a uma constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Vamos falar que este aqui, ó, é o campo elétrico 1, porque a distância aqui é d. A gente só substituiu aqui por d ao quadrado. Então, qual que é o campo elétrico em 2? O E2 ele vai ser igual a constante vezes a carga dividido pela distância dele ao quadrado. A distância é 2d, então vai ficar 2d ao quadrado. Então, o campo elétrico 2 é igual a K vezes Q dividido por 4d ao quadrado. E o que é essa parte aqui, ó? KQ sobre d ao quadrado. É o próprio E1. Então, quer dizer que o E2 ele vai ser igual ao E1 sobre 4. Passando aqui ó, o 4 para o outro lado da igualdade, vai ficar E1 é igual a 4 vezes E2. Resposta letra C. Questão número 16. Leia o texto abaixo. Diferença de potencial. Quando existe uma certa diferença de potencial entre dois pontos e ligamos esses pontos através de um fio condutor, no seu interior irá surgir um movimento ordenado de cargas. A grandeza física apresentada nesse texto é interpretada como... A resposta é a letra E. O trabalho por unidade de carga para mover uma carga qualquer. Questão número 17. O gás natural veicular, GNV, é um combustível de origem fóssil encontrado no estado físico gasoso. Esse combustível é uma opção importante para a preservação do meio ambiente, pois não emite poluentes à base de óxidos de enxofre e de chumbo. Em sua composição é encontrada uma mistura de hidrocarbonetos, cujo principal componente é o metano. A fórmula química do principal componente desse combustível é... O metano ele apresenta um único carbono e 4 hidrogênios. Resposta letra A. Questão número 18. Observe a fórmula estrutural da dopamina, o neurotransmissor cerebral que auxilia na realização de movimentos voluntários do corpo. Essa estrutura apresenta uma cadeia, letra B, ramificada. Ela possui aqui, ó, insaturações, então não pode ser a letra A. Ela não é heterogênea porque não tem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Ela tem uma parte cíclica, mas tem uma parte aberta. E o mesmo caso é a letra E. Ela tem uma parte aberta e também uma parte cíclica, tornando-a uma cadeia mista. Questão número 19. Leia o texto abaixo. É causada por vírus da imunodeficiência humana. O vírus compromete o sistema imune e, dessa forma, o organismo fica sem defesa contra diversos agentes infecciosos e, por isso, o doente pode morrer vítima de uma série de infecções. O vírus pode ser transmitido por fluidos corporais quando entram em contato com mucosas e pele, em casos de cortes. Também pode ser transmitido por transfusão ou perfuração com agulhas contaminadas. A maior prevenção nas relações sexuais é o uso da camisinha. Qual é a doença descrita nesse texto? Resposta letra A, AIDS. Questão número 20. O avanço da biotecnologia nos últimos anos fascina não só a comunidade científica, mas toda a humanidade, devido às suas implicações em diversos setores da sociedade. Uma das implicações dessa tecnologia ocorre na produção de... Resposta letra B, combustíveis.
Questão número 21. Leia o texto abaixo. Os anticoncepcionais ou contraceptivos orais são fármacos que previnem a gravidez e podem ser utilizados em circunstâncias específicas, como na prevenção de uma gravidez de risco, no planejamento familiar, controle do crescimento populacional, entre outras. Qual é o princípio de ação do método contraceptivo mencionado nesse texto? Resposta é a letra C. Impedir que ocorra a ovulação. Questão número 22. Leia o texto abaixo. Significado de efeito estufa. Com a eliminação de muitos gases poluidores, como o monóxido de carbono e outros que provocam o efeito estufa, mais da metade da radiação acaba por ficar retida na superfície do planeta, devido à ação refletora dessa camada de gases. A camada desses gases ficou mais espessa a partir da Revolução Industrial, sendo que a temperatura começou a subir significativamente. Qual ação humana colabora com o aumento da emissão dos gases mencionados nesse texto? Resposta letra B. A queima de combustíveis fósseis. Questão número 23. Próxima a uma carga elétrica pontiforme positiva é colocada uma carga de prova, também pontiforme, de valor 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, sobre a qual atua uma força elétrica de 6 newton, devido à interação entre essas duas cargas. O módulo do campo elétrico sobre a carga de prova é o campo elétrico, ele é igual à força elétrica dividido pela carga, que vai ser igual a 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, que é igual a 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar 3 dividido por 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a sexta, Newton por Coulomb. Resposta letra E. Questão número 24. Observe a imagem abaixo. Qual das partes listadas nessa imagem impede a propagação de calor por radiação? É a superfície espelhada, que é o número 3. Letra C. Questão número 25. Leia o texto abaixo. O chamado óleo de pedra é, em nosso tempo, a principal fonte de energia do mundo. Por meio da utilização dos produtos do refino do petróleo, é possível gerar desde energia elétrica até os mais variados produtos, como a base de um batom. Com base nesse texto, um produto obtido a partir desse refino é, letra B, um brinquedo de plástico. Questão número 26. O éter etílico ou éter comum é um líquido incolor de cheiro característico. Sua utilização é feita em pacientes como um poderoso anestésico, porque relaxa os músculos, embora afete a pulsação, a pressão arterial e a respiração. É utilizado também como solvente na extração de óleos, gorduras essenciais e perfumes de origem animal e vegetal. Apresenta em sua estrutura apenas um átomo de oxigênio, como mostra a imagem abaixo. Esse composto apresenta cadeia carbônica, resposta letra D, normal e heterogênea. Ela é uma cadeia linear que não apresenta ramificações e tem um heteroátomo aqui, ó, entre carbonos, tornando-a heterogênea. E ela só possui ligações simples, então é uma cadeia saturada. Questão número 27. Observe na imagem abaixo uma transformação gasosa, representada pelo modelo de partículas, em um sistema em que o volume se mantém constante. A relação entre as grandezas na transformação gasosa apresentada nessa imagem é igual a... Temos que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final.
Como o volume inicial é igual ao volume final, a gente pode cancelar ele. Então, sobrou pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Resposta letra E. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.